Boa noite, queridos irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 12. Nossa reflexão nesta noite está na visita dos magos ao Senhor Jesus Cristo. Vamos tirar algumas lições desse texto tão marcante da narrativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 2, do verso de 1 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto do Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe tiraram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Pai querido, Pai celeste, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo nascimento do teu Filho. Queremos agradecer, ó Deus, pela tua palavra escrita, registrada, que chegou até nós. Queremos também agradecer, ó Deus, porque nesta noite podemos te adorar, podemos ler a tua santa palavra, e agora que vamos refletir, Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza a compreender a tua vontade e abrir o nosso entendimento sobre os teus planos, sobre a tua vontade, o teu querer sobre nossas vidas. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nasce o rei, a expectativa é que esse rei nasça num palácio. E esses magos vêm do Oriente. Estudiosos acreditam que pode ser alguns indianos, alguns que podem ser também chineses, diante de algumas tradições que já foram descobertas na China, mas o que nosso entendimento é que são pessoas que vieram de um povo muito distante, mas um povo que encontrou e teve uma compreensão da revelação da palavra de Deus. E olha que interessante, antes mesmo que Cristo viesse, Deus já estava comunicando a outras nações, os confins da terra, o seu propósito. E o que é mais interessante ainda nesse texto, pessoas de outra cultura, de outra nação, compreenderam então que haveria um nascimento de um rei. E por isso eles se deslocam até chegarem em Jerusalém. Eles não estavam errados, se é um rei, ele vai nascer no palácio que está em Jerusalém. E foram então se encontrar essa comitiva com Herodes. Herodes que era o rei da época. Mas o que é maravilhoso nesse texto, e que muitas vezes nós não temos essa compreensão, é dessa maneira como a revelação de Deus chega a outras pessoas, a outros corações que estão fora daquele pequeno pedaço de terra ali na Palestina,
a palavra já havia chegado até eles. Nós recebemos alguns anos atrás um missionário que veio da China e ele estava falando sobre a palavra perdão. E a palavra perdão, no escrito chinês, ela é um cordeiro em cima de um sacrifício. E quem é o cordeiro? Jesus. E como que eles ficaram sabendo disso? Uma língua que tem mais de 3.500 anos. Quem que teve esse entendimento que chegou lá sobre isso? Como que eles chegaram à compreensão de que Abraão iria oferecer o seu filho? E que em lugar do filho de Abraão, foi oferecido um cordeiro. Queridos irmãos, é inegável a manifestação de Deus sobre todos os povos. É inegável que todos aqueles que querem buscar a Deus, eles podem encontrar a Deus. E a revelação de Deus é muito clara, é muito precisa. É tão forte essa revelação que faz com que essas pessoas saiam de seus locais, montem uma comitiva e vão até aonde está Herodes, lá no seu palácio. Herodes recebe essa comitiva e fica um pouco espantada. Não, mas espera aí, que rei é esse? Que promessa é essa? Da onde vocês ouviram falar disso? Olha como a pergunta dele revela para nós, aqueles que deveriam conhecer a história e a promessa, não conheceram. Queridos, ocorre isso diariamente. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não escutam a direção do Espírito. Muitas pessoas já estudaram a história, mas não escutam a direção do Espírito. Ficam com um coração resistente, ficam com um coração preso às suas tradições, mas não querem ver a revelação de Deus. Esse texto nos revela de uma maneira magnífica como Deus se revelou a outras pessoas, a outras nações, e como essas pessoas foram tocadas pelo Espírito de Deus. E eles fazem então essa caravana. Segundo a tradição, quando eles foram visitar Jesus, Jesus já deveria estar entre o seu 4º e 6º mês. Ele ainda era um bebê de colo e que ele ainda estava em momento de amamentação. Mas Jesus, ao invés de nascer no palácio de Jerusalém, ele vai nascer na manjedoura, no estábulo, lá em Belém, porque não havia lugar para ele. E isso é interessante. A comitiva, toda vez que sai uma comitiva de um país e vai para um outro local, vai se hospedar, geralmente em acomodações dentro do próprio palácio, nessa época, ou em hotéis, como é na nossa época, hotéis caríssimos, né? Dependendo dos governantes. Mas é interessante isso, que eles vão para o palácio, não acham o filho, e aí o que eles vão fazer? Eles vão desistir? Eles vão deixar de procurar? Não, eles se continuam ainda em direção a Cristo Jesus. E eles, ao irem lá em Belém, eles vão olhar e vão avistar que a estrela continua a guiá-los. Algumas pessoas, alguns pensadores e intérpretes da Escritura acreditam que esses magos, por isso esse nome, mas eles seriam astrônomos, pessoas que observavam o céu e as estrelas. E isso é algo muito comum nessa época de caravanas, porque essas caravanas à noite se guiavam pelas estrelas. E durante o dia, eles não se movimentavam por causa do sol muito quente no deserto, mas eles se orientavam pelas estrelas. E pelas estrelas eles perceberam um movimento diferente das estrelas, uma estrela que brilhava como outras não brilhavam. Ah, queridos irmãos,
Quantas vezes nós estamos olhando para a vida para a direção errada? Quantas vezes nós estamos olhando para a vida e Deus está revelando a coisa para a gente, está na nossa cara. Você já teve essa experiência? Estava na nossa cara, é mais ou menos quando o homem está procurando carteira dentro de casa, já percebeu? A mulher fala, não, está ali. Nossa, mas eu passei o olho aqui e não tinha visto. E a vida muitas vezes está assim diante de mim, de você. A gente quer ver o propósito de Deus, mas a gente não enxerga. Esses homens enxergaram ainda de uma maneira que eles estavam estudando e viram algo de diferente está acontecendo. Oh, querido irmão, querida irmã, eu e você precisamos ter esse entendimento, amém? De saber discernir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, de saber perceber os momentos em que Deus está agindo e o que Deus está falando. Às vezes o que nos atrapalha são as nossas emoções, às vezes o que nos atrapalha são os nossos traumas emocionais, às vezes o que nos atrapalha são as nossas experiências. Então as nossas experiências muitas vezes nos impedem de enxergar as coisas que estão adiante de nós. Nos impedem de enxergar o que Deus está revelando a nós, o que Deus está mostrando para nós. Esses homens não. Eles não perderam o propósito, eles não se esqueceram, e eles vão seguir a estrela, e eles vão tendo esse entendimento. Algo está acontecendo na história. Algo Deus está falando, e se Deus está falando, eu quero saber o que Deus está falando, e se Deus está falando, eu quero saber como Ele está falando. E eles ouviram a promessa, e eles falaram da promessa. A palavra de Deus não estava na estante da casa deles, mas a palavra de Deus estava neles. Você consegue entender isso? Que mesmo, observe isso, que coisa profunda isso. Mesmo a maior autoridade de Jerusalém, o rei Herodes, mesmo todos os conselheiros do rei, dizendo que não havia nascido nenhum outro rei, isso não foi capaz de tirar deles a verdade que Deus tinha colocado e que eles souberam interpretar. Porque quando nós conhecemos a verdade, queridos irmãos, nós precisamos entender que a verdade é inegociável. Fala comigo, a verdade é inegociável. Ela é inegociável, você não pode negociá-la. Você está tendo entendimento do que Deus está falando com você nessa noite? Você está tendo compreensão do que Deus quer te mostrar nessa noite? Do que Deus está mostrando para nós aqui na palavra de Deus? Que homens que não eram judeus, de homens que eram de uma outra cultura, de homens que eram observadores, mas que perceberam um movimento estelar, eles compreenderam algo está por acontecer na terra e nós queremos participar disso. Tem gente que é muito curioso, não é verdade? Diz que a curiosidade é aquilo que mais promove dificuldades na vida das pessoas. Tem gente que não consegue dormir com curiosidade. Você já fez esse teste com a sua esposa? Amanhã eu te conto. Já fez? Você conseguiu dormir? Ah, você não consegue dormir se você falar isso para sua esposa. Para filho, então. Para filho, nós vamos... Qual o presente? Comprei um presente para você. Qual o presente, pai? E viajar com o filho, não é bom, né? A gente está indo. Meia hora de carro. Está chegando, pai? Está chegando? Não é assim? É tão interessante que esses homens estão presos a uma verdade e a uma palavra inegociável. Como o nosso tempo precisa de pessoas assim. Como a sua família precisa de pessoas que tenham valores inegociáveis. Verdades inegociáveis. O cristianismo não negocia a verdade. Amém, irmãos? A gente não coloca em dúvida a verdade, o propósito, a revelação de Deus. E nesse texto em específico nós estamos vendo que esses homens compreenderam isso. E é interessante, queridos, na hora que eles entram no lugar, verso 10, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe,
e prostrando-se, o adoraram. Será que era 6 meses que eles estavam viajando? Será que era 1 ano que eles estavam viajando? Nós não temos como prever e saber quanto tempo eles estavam viajando. Nós não temos como saber ao certo como que foi essa viagem. Teve um momento de desânimo quando eles chegaram lá em Jerusalém. Mas isso não roubou deles a maior experiência da vida deles, de se encontrar com Jesus Cristo na manjedoura, nos colos de Maria. Eles se encontraram com Jesus. E eles, ao verem o Rei do Universo no estábulo, eles não questionaram. Mas aqui, eles não falaram: cadê os médicos? Cadê a roupa? Não, diante do Rei do Universo, eles se prostraram e o adoraram. Quantas pessoas estão em busca de um sinal, de uma maravilha? Quantas pessoas, e hoje nós estamos vivendo essa época de igreja, de parede preta, de iluminação, de palco de LED, essas coisas todas. Eu estava parado, estava pensando, as pessoas estão em busca de quê? Esses homens foram no lugar fétido, porque não há um estábulo que é cheiroso. Você conhece algum estábulo que é cheiroso? Vocês conhecem? Lugar onde fica cavalo, lugar onde fica ovelha, é cheiroso? Um lugar onde fica o bezerrinho, eles chegam no lugar fétido. Eles chegam no lugar simples, um lugar que não tinha nada, mas tinha tudo. Tudo o que eles precisavam. E o que eles precisavam? É encontrar Jesus. E por que eles precisavam encontrar Jesus? Porque eles ouviram a promessa. Eles acreditaram na promessa. Eles viram as estrelas e eles perceberam algo acontecendo no universo. E eles queriam participar dessa história e viver dentro dessa história, dentro dessas possibilidades. Eles não levaram em conta a distância, o tempo que eles iriam percorrer. Eles foram mesmo assim. Eles não levaram em conta as palavras, as desinformações que eles receberam de Herodes, dizendo que não era aquilo, mas se eles quisessem ir para Belém, que ao voltar eles contassem. Acho que Herodes ficou meio assim, pensando: história, a gente tem aquela expressão, história para boi dormir. Eu nunca entendi esse negócio direito, né? Você já fez boi dormir? Eu nunca fiz boi dormir, então não entendo. Conta a história para boi dormir? Eu acho que não, né? Mas Herodes estava assim, achando, mas não achando, porque ele tinha todo o poder. Se você ler a sequência do texto, você vai perceber então que esse Herodes fica com raiva desses homens, com raiva do que está acontecendo, e manda matar e exterminar as crianças que estão todas no arraial de Belém e as suas redondezas. E aqui, queridos irmãos, eu queria que eu e você refletíssemos sobre essa história do Natal, sobre a chegada de Jesus, sobre a visita desses homens a Cristo Jesus. E eu gostaria então de tirar algumas lições para mim e para você nessa noite. A primeira lição: quanto tempo dura a palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo está durando a sua fé? Quanto tempo você vai ficar firme em Deus? O que te desanima no caminho do Senhor? O que te faz desacreditar nas promessas que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família? Quantas pessoas começam um ano e falando: eu vou ler a Bíblia, eu vou frequentar, eu vou participar, eu vou ser ativo, eu vou contribuir, mas vai desanimando, vai deixando de crer, vai deixando de confiar. Houve um barulho daqui, houve um barulho de lá. Aí a palavra que um dia ouviu e aqueceu o coração, no outro dia o coração está gelado. O que está tornando seu coração gelado? Esses homens não deixaram o coração deles ficar gelado, frio, sem fé. Ao contrário, eles perseveraram. Fala comigo, perseveraram. Eles perseveraram, porque eles aprenderam a confiar em Deus.
Quem confia em Deus não desanima jamais. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém? Fala comigo, quem confia em Deus não desanima. Não desanima com nada que aconteceu com a tua vida nesse ano. Não desanima. Não desanima com as histórias ruins que você ouviu. Não desanima com os obstáculos que surgiram, com os problemas que se levantaram. Não desanima. Aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, eles aprendem a olhar e perceber que esse mundo é governado pelo Deus eterno, o Deus todo soberano. Amém? A segunda coisa que esse texto aqui nos diz, queridos irmãos, além de guardar a palavra de Deus, além de perseverar no caminho do Senhor, estes homens compreenderam o propósito da vida deles. O que está enchendo seu coração de alegria? O que enche teu coração de alegria? O que está enchendo a sua vida de alegria, de satisfação e de prazer? O que está enchendo? O que encheu o coração desses homens foi ver Deus agindo. A estrela voltou a brilhar. Amém? A estrela voltou a brilhar lá em Belém. E eles continuaram seguindo. O que eles olharam mais? Quando eles chegaram lá, eles viram Jesus. Uma cena. Eu acho que uma das obras de artes mais lindas é a Pietà mesmo, que é a representação do momento mais, acho que é espetacular a palavra, mas eu acho que é muito mais do que isso. Maria com Jesus, amamentando o Salvador do mundo. Não precisava de mais nada. Eles entenderam ali. Acho que eles, se eles pudessem, eles teriam tido a mesma experiência que esse cantor gospel teve essa semana, o Pedro. De estar ali louvando e como Elias, né? Que coisa maravilhosa. Eu acho que quando eles chegaram ali, eles viram, a palavra diz aqui, usa umas expressões tão fortes, eles estavam com júbilo, eles estavam com alegria, mas quando eles chegaram ali, eles avistaram Jesus, aquela cena marcou, transformou, fez uma reviravolta na vida deles. Eles olharam e falaram assim, eles devem ter pensado por um instante, estávamos certos, nós estávamos vendo a promessa, nós estamos vendo a promessa se cumprir, nós estamos vendo as coisas acontecer, nós estamos vendo o Redentor, o Rei, aqui diante de nós. Ali, só cabia algo, prostrar-se e adorar a Deus. Oh, querido irmão, como eu gostaria que você saísse daqui nesta noite, entendendo que um momento só diante de Deus preenche toda a sua alma, toda a sua vida. Um momento só. E isso não depende do lugar, não depende das pessoas que estão ao redor, mas depende de quem você quer ver. Eles queriam ver Jesus, eles viram Jesus, e ao ver Jesus, a vida deles foi totalmente realizada, transformada. E você? O que você fez nesse ano de 2023? Você ouviu alguém aí para desanimar a sua fé? Eu não. Amém? Eu não. As minhas filhas falaram assim: pai, você não desanima? Eu não. Eu vi Jesus. Amém? Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu não vi como esses homens viram. Gente, que maravilha deve ter sido. Dá para você entender que num lugar tão simples, tão pequeno, tinha tudo que era necessário. E tudo que eu e você precisamos e necessitamos está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Que hoje seja esse dia de você adorar a Jesus, se prostrar diante dele e adorar ele verdadeiramente e se encher da alegria do Espírito Santo para você oferecer a ele. Esses homens ofereceram ouro, incenso e mirra. Ofereça a sua vida e receba o selo
o penhor, o pendão, a marca poderosa de Deus neste universo, que é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Receba esse Espírito Santo, te enchendo, te transformando, te curando, te libertando, te preenchendo e trazendo a alegria do Santo Espírito sobre a sua vida nessa noite. Ofereça a sua vida. Eles tinham ouro, incenso e mirra, mas você tem a sua vida, porque você viu Jesus, porque você o contemplou, o unigênito do Pai, o Salvador, o Redentor, o Filho amado, o Cordeiro de Deus, o Emanuel, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tirou o pecado do mundo, o pão da vida, a água viva. Você se encontrou com Ele. E se nessa noite você verdadeiramente se encontra com Ele, deixa Ele preencher. Deixa Ele preencher as lacunas da tua vida e te fortalecer para você perseverar mesmo quando as notícias são ruins, para você começar a ter discernimento espiritual de interpretar a vida e as coisas que estão acontecendo ao seu redor, para que você continue adorando Jesus Cristo, o Salvador. Pai, nesta hora, Pai, nesta noite, a Tua palavra é tão profunda, a Tua palavra nos traz tanta revelação, e que hoje, ó Deus, a Tua palavra venha, ó Deus, invadindo cada coração, cada alma, e derramando, ó Deus, desse Teu Santo Espírito, para, ó Deus, invadir, transformar, libertar, curar, para, ó Deus, fortalecer, para restaurar cada vida aqui, Senhor, e todos que ouviram essa palavra, que todos possam ser curados, ó Pai, e todos possam, ó Deus, começar a Te buscar verdadeiramente, Senhor. Para de buscar, ó Deus, historinhas daqui, mas a buscar ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua revelação. Que, ó Deus, quando cada um aqui se entrega verdadeiramente ao Senhor, eu sei, ó Deus, que o Senhor faz coisas maravilhosas. O Senhor cura feridas do corpo, enfermidades do corpo, enfermidades da alma, enfermidades espirituais. Eu sei, ó Deus, que o Senhor libera, ó Deus, sabedoria sem medida. O Senhor libera sobre nós, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. O Senhor nos enche, ó Deus, de um amor, de uma plenitude de um amor tão grande, de entendermos, ó Deus, quão grande é esse Teu amor para conosco. O Senhor, ó Deus, continua derramando sobre nós bondade, paciência, longanimidade. O Senhor continua derramando sobre nós fé para viver todos os dias. E ao olhar e entender, ó Deus, termos o discernimento, a sabedoria, a Tua sabedoria, para continuarmos, ó Deus, Te adorando hoje e para todo sempre. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém.